Vamos lá, pessoal, vamos juntos aqui. Agora, a nossa aula, nós vamos falar sobre cessão de direito de posse. O professor estava olhando a nossa ementa da pós-graduação de uso capião. Gente, que ementa completa, hein? Ah, professor Júlio, mas eu estou assistindo uma mentoria, eu estou assistindo uma consulta. É proposital, é com muito carinho. Foi separado a dedo para te ajudar, para você ver como que é na prática. Por isso é uma pós focada na prática. Então, é uma pós bem diferente das outras. E não adianta querer copiar, fazer igual, porque não consegue, porque nós somos especialistas de verdade, né? E a gente atende todo dia sobre esse assunto do uso capião no Brasil todo. Então a gente tem história para contar, história real, história verídica. Então não dá para inventar. Tudo que for falado aqui é com prática, com foco na realidade, com foco na prática. Então preste atenção na aula e vamos juntos, tá bom? Vamos lá, quero falar sobre o contrato de cessão de direitos possessórios. Professor Júlio, quais são os contratos imobiliários? Na pós de direito imobiliário, quem não fez, faça essa pós, que você vai se tornar cada vez mais especialista e, de fato, cada vez mais conhecimento. Então, quem já fez está fazendo jus capião, ótimo. Quem não fez, faça a pós de direito imobiliário. Nós aprendemos, eu ensino, que nós temos os contratos civis, né? Os contratos cíveis. Quando eu falo contratos cíveis, nós temos vários contratos cíveis, né? Nós temos os principais contratos, são os contratos em espécies. O meu livro, Direito Civil, o o Direito Civil, Manual Doutrinário e Jurisprudencial. Eu falo de todos os contratos em espécie. São muitos contratos que o Código Civil tem. Mas, de fato, nós temos muitos contratos no direito imobiliário que nós não usamos. Não podemos esquecer que o direito imobiliário é um segmento do direito civil. Uma vez eu fui convidar um doutrinador também de direito imobiliário, e a gente vê como as pessoas são arrogantes, né? Esse doutrinador era um congresso de direito imobiliário, ele falou assim, eu que inventei o direito imobiliário? E aí eu falei, não vai dar certo, porque o professor Júnior não combina muito com gente arrogante, cheia de ego. Eu falo algumas coisas que eu penso, você sabe disso, mas eu acho que tem um ego, que eu sei tudo, que eu criei, e não é verdade. O direito imobiliário ele aparece no direito romano, né? Nós temos o início do direito imobiliário, aparece na primeira lei que surgiu, a lei das tábuas, 12 tábuas, né? Então, o direito imobiliário ele surge com a organização das primeiras legislações. Então, difícil falar que eu inventei, não tem isso, não existe isso. Ele foi reorganizado, ganhando espaço, cada vez mais espaço. Então, o direito imobiliário é um segmento do direito civil, porém é um ramo que possui conceitos e princípios próprios. Dentro desse cenário, o direito imobiliário ganha espaço, ele é multidisciplinar, e podemos dizer que o direito imobiliário, de fato, ele combina muito com o direito registral notarial, mas é um ramo, hoje, que tem princípios e conceitos próprios. Então, apesar do direito civil ter um arcabouço de contratos, e muitas vezes nós, no direito imobiliário, vamos lá no direito civil, que é a mãe, e usamos vários contratos de direito civil, entre eles fiador, contrato de corretor de imóveis, prestação de serviço, contrato de corretagem, seguro. O direito imobiliário nós usamos praticamente todos os contratos de direito civil, só que aqui nos negócios imobiliários, nas transações imobiliárias, nós temos os contratos típicos de direito imobiliário, que muitas vezes o conceito que é imposto no direito imobiliário não é o mesmo de civil. Quer um exemplo? Contrato preliminar. No direito civil, o contrato preliminar é compromisso, compra e venda, é tudo a mesma coisa, farinha no mesmo saco. E nós, no direito imobiliário, sabemos que não, que o contrato preliminar é para fechar o negócio, para amarrar o negócio. Essa é a ideia. Então, quando nós falamos de contrato preliminar, é para fechar o negócio. Compra e venda, aqui no direito imobiliário, é pagamento à vista. Compromisso é o contrato que existe uma obrigação de fazer, ou por parte do vendedor ou por parte do comprador. Aqui no direito imobiliário, compra e venda, ou melhor, promessa de compra e venda, é um contrato que nós vamos usar muitas vezes quando eu compro imóvel na planta. Diferente do direito civil, o civilista enxerga dessa forma, o imobiliário a gente enxerga vinculado às transações imobiliárias, vinculado ao que o registro de imóveis pensa, ao que o tabelião pensa, então é diferente, é um raciocínio diferente. Dentro desse cenário, nós temos as cessões, que são contratos propriamente em direito imobiliário. Lembra você que nós temos os contratos típicos, previstos em lei, dentro de artigos do Código Civil, ou leis esparsas. Você pega a locação, é um contrato de lei esparsa. A lei de locação, 8.245. Mas as cessões, elas são doutrinárias jurisprudenciais, não são típicas. Nós não temos uma lei, normalmente não temos um artigo, mas existe.
Existe e nós usamos todo dia, as cessões de direito. Cessão de direitos possessórios e afins é o contrato que eu vou usar toda vez que eu estou pensando em uso capião, estou pensando em reurb, estou pensando em regularização desse imóvel. É o contrato que eu vou usar. Cessão de direitos possessórios e afins. Quando eu compro direitos hereditários, aí o contrato é outro. Quando eu compro direitos hereditários, não é cessão de direitos possessórios, mas sim eu estou trabalhando com um contrato de cessão de direitos hereditários. Então veja, nós temos contratos diferentes. Cessão de direitos possessórios, estou comprando um imóvel irregular. Quem está me vendendo o que ele tem, o que ela tem, o que eles têm é posse, não é propriedade. Porque se tivesse propriedade, eu não ia usar contrato de cessão de direitos possessórios, eu ia usar um contrato de compra e venda, eu iria fazer por escritura pública. Então, a cessão de direitos possessórios, para nós, especialistas em uso capião, na nossa pós-graduação em uso capião, a única do Brasil, exclusiva, no nosso curso de uso capião, eu ensino o quê? Que é um dos contratos principais. Porque como que investidor ganha dinheiro no Brasil? Com posse. Tem muita gente que ganha muito dinheiro com posse, hein? Ou seja, deixa de investir em petróleo, deixa de investir em ações para investir em posse. Porque quando pega o jeito do negócio, vê que a coisa é muito rentável. O contrato de cessão de direitos possessórios, diferente da cessão de direitos hereditários, onde existe um formalismo, né? Ou seja, a cessão de direitos hereditários eu sou obrigado a cumprir o artigo 108. Eu sou obrigado a cumprir. Tem que ser feito por escritura pública, tabelião de notas. A cessão de direitos possessórios, não. A cessão de direitos possessórios pode ser feita por escritura pública, tem muito cartório que faz, tem cartório que não faz, não temos aí um padrão, e pode ser feito por instrumento particular. Normalmente é feito por instrumento particular e tem o mesmo valor. Quando eu faço uma cessão de direitos possessórios bem feita, eu dou a quem está comprando o imóvel, ou melhor, a posse do imóvel, não a propriedade, eu dou o direito dele ou dela ou deles encurtarem um tempo para fazer uso capião. Porque eu posso, nesse contrato, cessão de direitos possessórios e afins, eu posso fazer uso capião com um dia de posse, um mês de posse. Basta eu fazer o título correto, o contrato correto, cessão de direitos possessórios e afins, com a cláusula correta dentro desse contrato, que é a cessão de direitos possessórios e afins. Então, eu consigo com esse contrato, é o contrato que deve ser usado na transação imobiliária, de uma compra e venda de um imóvel irregular. Esse é o contrato correto. Quando o advogado, a advogada usa compra e venda, compromisso, promessa, errou e errou feio o contrato. Podemos ter dor de cabeça em vários sentidos. Quando eu faço um contrato errado, muitas vezes ele não é reconhecido como justo título. Se eu distribuir uma ação de uso capião que exige esse justo título, eu vou perder a ação, porque não existe o reconhecimento daquele documento como justo título. Eu errei o contrato mal feito. Então dá dor de cabeça. Fazer contrato errado ou com o título errado dá dor de cabeça, hein? Então, esse contrato bem feito é o pulo do gato para quem ganha muito dinheiro com investimentos em posse. Tem cartório que é medroso, né? Tem cartório, tabelão de notas que não, só sabe reconhecer firma e fazer escritura pública de compra e venda, escritura pública de inventário e escritura pública procuração. É a realidade, você sabe disso. Tem medo, já teve reclamação do cartório, tem trauma, então tudo não faz. Só que alguns cartórios, Brasil, né, todo mundo joga para vencer, criaram a cessão de direitos. Olha, veja bem, não vamos fazer uma cessão de direitos possessórios, mas vamos fazer uma cessão de direitos. Dá na mesma, só mudou de nome. Eu sou mais fazer a cessão de direitos possessórios porque é o nome correto. Então surge nesse cenário a cessão de direitos, título inovador, né, que o cartório foge da palavra posse. O cartório faz isso só para vender o serviço para você e não deixar você na mão, ou melhor, né, para não deixar de ganhar os emolumentos. Tem cartório que mencionou a palavra posse e começa a tremer, né, tabelião de notas, tabelião. Então, por isso foi criada a cessão de direitos, mas é a mesma coisa. E a cessão de direitos hereditários não confunda, porque a cessão de direitos hereditários nós estamos falando sim de um contrato de herança, né, direitos de herança. É outro contrato, outros requisitos, existe um formalismo. Lá sim tem que ter anuência a todos os herdeiros e fato também tem que ser feito por escritura pública. Então, a cessão de direitos possessórios trata-se do documento que é feito por quem tem a posse de um imóvel. Esse documento, essa cessão de posse, ela é utilizada na apresentação quando esse indivíduo não possui o título de propriedade oficial. Então, podemos dizer, seja por meio de uma escritura pública ou mesmo por uma matrícula imobiliária, atestando como detentor oficial da posse. Esse é o objetivo. O que é, então, professor Júlio, cessão de direitos possessórios? Cessão de direitos possessórios ou cessão de direitos é um contrato, é um negócio jurídico pelo qual a pessoa cede ou transfere a outra pessoa a título gratuito ou oneroso, pode ser gratuito, não se usa o nome doação, mas sim usa o nome cessão de direitos possessórios a título gratuito. Dentro do direito
né, dos negócios imobiliários, das transações imobiliárias, é um contrato muito utilizado. A posse ganha relevância com o enunciado 492 da Quinta Jornada de Direito Civil. A posse hoje passa a ser um direito econômico, tanto é que a Receita Federal orienta a declarar. No divórcio com partilha de bens, o Supremo já decidiu que entra na partilha de bens, né? Muitas vezes eu levo a posse para o inventário para gerar publicidade e garantir um herdeiro. Então a posse se tornou um direito econômico. Quem pode ceder a posse? Quem tem a posse. A transferência é possível principalmente por ser a posse considerada pela maioria das doutrinas no Brasil, enunciado 492, como um direito, né? E como não há qualquer impeditivo na lei, não existe um impeditivo que eu não possa vender posse, poderá ser cedido a outra pessoa por um simples acordo de vontades, ou seja, um contrato. Isso aparece no 1243 e 1207, né? Então, importante falar desse assunto, tá bom? Então, olha só, hein? Que interessante falar desse assunto, é muito importante bater um papo sobre isso. Então, nós já sabemos o contrato correto para que você consiga, de fato, regularizar um imóvel através de um contrato de cessão de direitos possessórios. Quero lembrar você que está assistindo a aula do professor, entre em contato. Se você precisar de mentoria, o professor atende advogados do Brasil todo, presencial ou online, ou consultas também. Então, estou à disposição, entre em contato. É mais fácil você entrar em contato e eu posso te ajudar nessa mentoria exclusiva, tá bom? Um abraço e até a próxima.